gente. Foi Yahoo que fez a gente, somente para amar, só para amar, só para amar. Foi Yahoo que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o celesteiro para conversar com elas, fez a lua que canteia minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou, mas humilhando o paraíso. Foi Yahoo que fez você, foi Yahoo que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos, fez até dos amores que já foram destruídos. Foi Yahoo que fez o vento, que só com os teus cabelos. Foi Yahoo que fez o orvalho, que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Yahoo que fez a noite e o violão plangente. Foi Yahoo que fez a gente, somente para. Boa noite, nação, tudo bem? A paz de Yahoo para todos vocês, toda a nação, o melhor que está sendo. Nós estamos aí em outro patamar, trazendo o melhor dos apócrifos, da Bíblia e do livro de história, é a especialidade do canal. Nós trazemos a história do Brasil na íntegra para você, trazemos também a Bíblia e junto com a Bíblia os próprios apócrifos, né, que vai ser algo assim muito legal, que nós vamos estar trazendo para vocês também nesses últimos dias. Olha, nação, nós estamos aqui já na finaleira já da terceira e última parte de Mateus 24, né, começando aí a partir do verso 36, vamos até o verso 51, e fechando essa informação de Mateus 24. Bom, você aprendeu que o livro de Mateus 24 é Yahushua explicando 3 momentos diferentes para que não viesse a haver confusão. E olha só, né? Mesmo Yahushua, ele explicando os 3 momentos, tanto o primeiro momento de quando aconteceria aquelas coisas com o próprio povo judeu da Bíblia de Almeida, o segundo, quando seria a volta de Yahushua, e o terceiro, quando seria o final de todas as coisas nesse mundo. E Yahushua, ele tentou explicar isso aí já para não ter confusão, né? Do que as pessoas poderiam estar fazendo confusão. E vocês vejam que mesmo ele explicando, a confusão ela continua, né? Porque criaram o sistema evangélico e a partir de Martinho Lutero e João Calvino, né? O que eles fizeram? Simplesmente eles conseguiram fazer o que não era para ser feito, né? Confundir esses 3 momentos, que é a escravidão, a escravização do povo hebreu, judeus, da Bíblia de Almeida, os pretos, a vinda de Yahushua e o final dos tempos. 3 momentos muito parecidos, até com alguns acontecimentos se repetindo
porque houve terremoto na época de Arusha e vai haver o terremoto agora também, o grande terremoto, né, gente? Naquele momento o Sol também não brilhou porque o céu todo se escureceu e agora o Sol vai se transformar em lua de sangue, né, vermelha, com uma crina. Então você veja que tem muitas coisas que vai se repetindo de acordo com as eras. E nós vemos aí que a grande tribulação, que é ensinada dentro das igrejas evangélicas, que a grande tribulação será a besta do Apocalipse negativo. A grande tribulação ali foi um momento que aconteceu com uma das 12 tribos chamada Judá, e elas viveram uma grande tribulação junto com as suas irmãs, e também muitos branquinhos também foram jogados na fogueira, foram mortos na Europa. Pessoas, não foi só os pretos na época da escravidão que morreram, a escravidão sim, 400 anos foi só para aqueles pretos e para os índios, mas mortes houve com todas as pessoas, houve grande tribulação para muita gente, inclusive para os branquinhos que já conheciam a Rúshua, e isso foi algo muito macabro, né? Porque eles jogavam as pessoas na fogueira e diziam que era bruxaria. Mas o que o sistema conta para você que era bruxaria? Nós jogávamos a pessoa, o europeu, na fogueira porque ele era bruxo, ele era maçom. Mentira, era os próprios maçons que faziam isso com aqueles que já conheciam o nome do Salvador e seguiam o nosso Yahushua. Mas como eles têm duas respostas, então eles oficializam a resposta mentirosa e ocultam a resposta verdadeira das suas intenções. E é muito importante nós termos essa visão do que realmente está acontecendo nesse mundo afora. Aqui no Mateus 24:36, então, Yahushua fala da parábola da figueira, que também não tem nada a ver com o judaísmo. A parábola da figueira ela é concernente aos acontecimentos, os 3 acontecimentos que é perguntado logo no início do Mateus 24. E nós temos agora nesse momento aí Mateus 24:36. E o livro de Mateus 24:36 está dizendo aqui, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha a Rúshua falando desse momento, nação, que só quem saberia, né, desse momento seria o próprio Salvador, né? Olha só, tá vendo? Nação, a gente está analisando os fatos, é bem importante. Só Yahushua saberia esse derradeiro momento. E esse momento, nós também sabemos que o Pai está ali pronto para poder trazer essa ocasião do que iria acontecer. Então, o dia e a hora ninguém sabe, não tem como, e já houve pessoas aí dizendo que o arrebatamento ia acontecer várias vezes na própria internet, e eles afirmaram de pé junto que ia acontecer, aí não aconteceu, aí recalcularam a data, disseram que tinha um erro, e que naquela vez ali, dessa vez não ia passar, e acabou que não houve arrebatamento de novo, aí depois tentaram de novo, aí não houve, né? A turma, o pessoal do Yahushua, mais um nome mentiroso, né? Quer dizer, pessoas veem que há uma mentira, mas elas continuam seguindo a mentira. Não tem nada do Criador nesse nome Yahushua. Isso aí é Demiurgo Ial da Baó, que está aí mentindo para as pessoas, e a Yahushua não é de confusão. E muitas pessoas foram atrás dessas pessoas que estavam aí trazendo em nome de Yahushua esse arrebatamento, né? Um arrebatamento que não houve. Infelizmente, houve-se muita mentira e muita especulação em cima disso. Então, temos que ter muito cuidado também com essas pessoas que tentam trazer aí uma nova ideologia, né, para que as pessoas venham a cair em cima dessa. Temos aqui também Mateus 24:37, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, então Yahushua ele vai comparar os dias de hoje como os dias de Noé, nação. Olha só que interessante, né? Ele vai comparar os dias de hoje como também os dias de Noé. Então você viu aí só como que a gente tem que estar ligadinho, nação. Como que temos que estar super ligado, Por quê? Porque o dia de Noé foi o dilúvio, né? E Noé foi lá, tentou avisar a rapaziada da época, gente, vai vir aí um dilúvio, vai vir uma água torrencial, vai encher toda a terra, e nós temos que nos preparar,
mas as pessoas queriam comer, beber, dar-se casamento, beijar na boca, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, tudo quanto era gênero, até com animal se tinha relação. Então, quer dizer, estava bem perdido esse mundo, e eles não queriam dar ouvido a Noé. Então, deixado passar, quando começou a dar os primeiros sinais de chuva, né? Eles viram que estava caindo água do céu, porque eles nunca tinham visto água cair do céu assim. E aí então eles se apavoraram, começaram a perceber que o Noé estava certo. Quando começou a cair aquela água, encher a terra, aí todo mundo queria entrar na arca de qualquer maneira, e não teve jeito, nação. Yarro ali teve que intervir, até porque os demônios estavam na terra, filhos de anjos caídos como seres humanos. E, enfim, quer dizer, existiu muito essa questão aí da relação. Mas uma coisa que você tem que entender é que os anjos, esses anjos que tiveram relação com as mulheres, eles tiveram usando os filhos de Caim, tá, nação? É mais uma que nós pegamos aí, fechando esse desfecho. Os anjos não tiveram relações diretamente com o povo de Sete, mas o povo de Sete se contaminou com os filhos de Caim, que já estavam possuídos por esses demônios. E aí a semente desse demônio que já estava nos filhos de Caim entra também no filho de Sete. Se você pegar o apócrifo, você vai ver que várias vezes se é dado aos filhos de Sete não descer até onde estava ali os filhos de Caim, porque os filhos de Caim já estavam contaminados com o Deus das trevas. E esses anjos sentinelas, quando eles se rebelam, eles começam a usar os filhos realmente de Caim para ter essa relação com os filhos de Sete. E através de Caim, os demônios se rebelaram, dando ali o prazer de ver aquela orgia acontecer, até porque eles sabiam que aquilo também iria contra o próprio pai, trazendo uma grande desobediência. Então, houve muito essa questão. Então, todos de Sete que se envolveram com os filhos de Caim, possuídos pelos próprios anjos caídos, eles não sobreviveram ao dilúvio, não ficou a semente desse povo no dilúvio. E por causa disso, nasceram muitos monstros, nasceram muitos homens gigantes, deformados, imensos, né, através dessas relações. E o próprio Noé já tinha avisado, porque, olha bem, gente, o próprio povo de Sete se rebelaram. Vocês vejam como que a coisa ela não foi fácil. O próprio povo de Sete, eles se rebelaram, né? E então os filhos de Caim, eles têm a relação com os filhos de Sete, mas movido pela orgia dos próprios anjos, que ali eles determinavam como tinha que ser a relação, o coito anal, tudo que você imaginar de coisas erradas aconteceu ali entre Caim, o povo de Caim, e entre o povo de Sete, que foi muito triste, né? Mais uma desobediência no planeta, né? E aqui no Mateus 24, 38 está dizendo: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Olha bem, nação, até que o dia Noé entrou aonde? Até o dia em que Noé entrou na arca. Né? Então, nesse dia que Noé entrou na arca, então caiu o dilúvio. Esse Noé, hoje, lembra que ele ia salvar também a sua posteridade de Adão, e salva em Noé. Olha bem, Noé foi uma ponte de Adão para nós no dia de hoje. Assim como Noé entrou na arca, nós entraremos também na proteção de Yarro. Então, Yarro, antes de vir o dilúvio, gente, antes de vir, o terremoto, Yarro vai trazer proteção para aqueles que creem no seu nome. Não dá para ele trazer proteção para outros, porque ele estaria indo contra a sua palavra, e Terron aí reivindicaria aí uma injustiça. E injustiça é uma coisa que Yarro não é. Então, Yarro vai colocar muita gente em proteção antes desse dilúvio, né? Não sei, ele deve falar com as pessoas em sonhos, em visão, e não é esse sonho que as pessoas andam tendo, esses sonhos individuais, né? Só uma pessoa tem, não. Todas as pessoas sonharão o mesmo sonho,
elas terão a visão da mesma pessoa, né? Quando um for comentar com o outro, cara, eu tive um sonho com um ser assim, 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 assim. Caraca, cara, eu também tive o mesmo sonho com um ser assim, 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 igual o teu. Vamos ver o que a Josefa tem a dizer. Aí vai vir a Josefa, olha, eu acabei de ter um sonho essa noite com um ser assim, assim, assim. Caramba, igualzinho o meu. Vamos ver o que o Lucas tem a dizer. Aí o Lucas vai vir, olha, eu tive um sonho com um ser assim, assim, assim. Cara, mesma coisa que o meu, mesma roupa, mesma sandália. Ou seja, o sonho não vai ser um sonho diferente para um, para outro, para ter confusão, não. Vai ser sonho confirmatório. Vai ser algo que Arro vai fazer todos terem a mesma visão, o mesmo sonho, para que todos tenham temor e digam, não, cara, realmente esse sonho aí é aquele de Joel, é aquele sonho de Joel, capítulo 2, né? Aquele sonho ali do que os jovens sonhariam, os velhos também, nossa, gente, vamos ficar firme. E Arro vai estar protegendo o seu povo, mas vai estar avisando também aos que estiverem vivos nesse dia. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, não sabemos dia, a hora, não sabemos, mas o tempo está muito próximo, as coisas estão acontecendo assim, numa velocidade muito grande, né, nação? E diz assim também, não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, gente. E não perceberam, olha uma coisa, olha uma questão aqui, gente. Primeira coisa, repara que em relação ao dilúvio, eles não perceberam. Eles não perceberam o perigo em relação ao dilúvio. É como está acontecendo hoje. Eles não estão percebendo que vai haver um grande terremoto. Né? Por exemplo, o sistema religioso não sabe. O evangélico não sabe do terremoto. O católico não sabe, nem o espírita, nenhum sistema religioso, ele sabe sobre esse terremoto. Então eles não estão percebendo, por isso que estão distraídos com as notícias do dia a dia, com as informações, com o entretenimento. Então as pessoas estão muito desapercebidas, porque essas informações do terremoto não é ensinada nas igrejas, nas abadias evangélicas, não é ensinada nas abadias católicas, não é ensinada em lugar nenhum, nação. Olha só, você está vendo aí, ó, como que é perigoso, a pessoa às vezes, né, não é ensinado, gente, olha que coisa. Nossa, Edson, eu estou aqui agora, pasma. Realmente, eu fui da igreja há 30, 40 anos, eu nunca vi um padre, nunca vi um pastor, nunca vi um pai de santo, nunca vi um rabino falar de terremoto. Porque parece que há uma conspiração para que ninguém fale, nem na faculdade, nem na universidade, em lugar nenhum do planeta, nem nas filas do mercado, do INPS. Ninguém comenta sobre o terremoto porque não sabe, é algo que está na Bíblia, mas não é divulgado. Né? Você veja, não adianta só estar escrito, né? A coisa tem que se repetir, por isso que a UXA manda a gente repetir. Só quem sabe lá sobre o terremoto é que vai poder pregar sobre isso. Para poder repetir sobre isso para toda a nação, e aí então virá o fim. Então é preciso que todas as pessoas saibam desse terremoto para não ter injustiça. Por isso que a internet está aí de pau a pique. Mesmo que as pessoas elas não acreditem, mas elas pelo menos têm que ouvir falar. Certo, nação? Yarro não vai trazer terremoto, não vai permitir que venha o grande e temível dia de Yarro, sem que as pessoas não venham saber desse acontecimento, né? Eu até acredito que muitas pessoas não souberam no passado, porque Yarro sabia que na época delas elas não iam viver para poder ver o terremoto, mas hoje, né, basicamente esta geração está fadada a viver esse terremoto, e por isso que ele foi revelado no dia de hoje para a humanidade que está se chegando, para a nação. Então é muito forte esse momento que nós estamos vivendo aí. Então, estando dois, olha só, então está dizendo ali, ó, no dia do gente, isso aqui é muito interessante, porque você já ouviu sobre essa passagem no sistema religioso, não é verdade? Você já ouviu essa passagem lá? E essa passagem, ela está dizendo o seguinte: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Você vê que os próprios líderes evangélicos usam essa passagem aqui para poder garantir o arrebatamento da igreja. Né? Eles falam assim, vai ter o arrebatamento da igreja, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Negativo.
Se você está acompanhando o Mateus 24 hoje com a gente, você vai entender que isso é concernente ao terremoto que vai ter. No dia do terremoto, então, olha bem, veja bem, antes do terremoto, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente poder entender. E não perceberam até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então aqui vai dizer, então estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Isso quer dizer, isso aqui é a morte, né? Não é Yahweh que vai levar ninguém, é o terremoto, vai haver mortes, vai haver pessoas sendo levadas por enxurradas, vai haver pessoas sendo ceifadas na terra. Então, quer dizer, então estarão 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Eu acredito que isso também é de propósito, para que não morra todo mundo, para que tenha gente para contar o testemunho do acontecimento, né, e isso ser divulgado mais à frente. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. E ele está dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Tá vendo então? Então veja, o nosso Senhor, que no caso é Melquisedeque, e outra coisa, Senhor não é Baal, tá? Baal é Senhor das moscas, nosso Yahushua é Senhor dos senhores. A palavra Senhor não tem nada a ver com demonismo, não. Vamos tirar isso da cabeça. Isso foi coisa de judaizados que colocaram essa doideira na internet. A gente tem que também descontaminar do judaísmo podre que está aí. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia, né, de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Nação, vamos considerar isso aqui. Se o pai de família soubesse a que horas, olha bem, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E isso aqui tem um cunho espiritual muito forte, porque o ladrão é todo aqueles que querem roubar a sua coroa. E não fala, cuide para que ninguém roube a sua coroa. Quem é que rouba a coroa? O ladrão. E como é que esses ladrões de coroa agem? Eles agem disseminando uma semente maligna no seu ouvido, uma discórdia, uma mentira, uma traição, uma palavra de morte, uma palavra de desânimo, uma palavra que vai te dar medo, uma palavra que vai te dar, você vai ficar preocupado, ele vai te deixar preocupado, uma palavra que vai deixar você aflito, ansioso, uma palavra que vai deixar você bastante irritado. E essas sementes, essas ferramentas, elas roubam a alegria. E uma vez a sua alegria roubada, eles vão também minar a sua fé. E aí você não vai ter amor para conseguir, porque você sabe que para você conseguir avante, você tem que ter amor primeiro a você, né? Depois ao teu primeiro a Yahweh, né? Você tem que amar Yahweh primeiro, depois a você, depois ao seu próximo, porque você não pode amar o seu próximo se você não ama a ti mesmo. Então, sem essa base de amar, você não consegue seguir em frente o caminho, porque o amor, ele é um combustível que faz você não desistir, não é verdade? Mas quando acaba a alegria, o amor, ele se apaga. E apagando o amor, você fica sem fé, porque a fé realmente é a falta do óleo da alegria na botija, que é o coração, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, com quais palavras nós estamos ouvindo. Nós temos que aprender a perceber a malícia das pessoas. Quem tem arro não tem malícia, quem está com terror tem todas. Não é verdade? Por isso que ele fala ali, em Mateus 24, 43, mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
E tem gente que está minando o seu coração com palavras totalmente perversas, de ódio, de raiva, de ira, de inveja, de ciúme, de todo tipo de sentimento que vocês, contando no dedo, podem listar do que está talvez acontecendo com você neste momento. Então nós temos que ter muito esse cuidado, né, para que essas pessoas elas não minem o nosso coração. Mateus 24, 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Então, olha bem, gente. Você lembra lá que tem muita gente perguntando ali sobre os 6.000 anos, se quando que vai acabar, e falta 219 anos ainda, Edson não falta, né? Gente, o tempo que Adão e Eva ficou dentro do paraíso, ele foi codificado em horas, para que ninguém conseguisse fazer o cálculo exato do tempo que eles ficaram lá dentro, após a morte, após eles comerem do fruto. Então, em função desses 6.000 anos, ele tem também uma subtração dentro do paraíso, porque foi ali que começou a queda de Adão e Eva, não foi fora do paraíso. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles já estavam caídos. Então, quer dizer, o tempo começa a rodar a partir do momento que eles comem do fruto. E então, por isso que fica difícil da gente saber o dia e a hora que Yahweh vai vir. E muita gente está pensando que ele vai vir, vai demorar, porque todo mundo sempre falou do Salvador, ele nunca veio, né? Não, né, gente? Se você parar para analisar, desde a época da escravidão, olha bem, na época da escravidão, o nome de Yahushua não era falado. O nome de Yahushua não era pregado. Mas os evangélicos pregam Jesus, que Jesus vai vir. Jesus não é o Salvador. Caiu a tua ficha agora? Jesus não é o Salvador. Jesus é pregado desde a época da escravidão. O nome Jesus, Yesu, Yeshua. Mas Yahushua mesmo não tinha. Yahushua parou. Sabe quando Yahushua parou de ser anunciado no mundo? E a promessa? A partir do momento, nação, em que a Espanha ela entra na América e depois invade mais à frente Jerusalém e pega os judeus de lá. E depois eles pegam os branquinhos que Paulo havia convertido para Yahushua, e era muito povo branco que tinha aceitado Yahushua, que muitos deles foram para a vala. Muitos desses branquinhos também, com certeza, estão naquela vala ali, uma delas de Auschwitz. E aonde estão dizendo que foi 6 milhões de judeus, quando na verdade isso não é a realidade. Talvez até tenha um fundo de verdade. Porque uma vez que os branquinhos eles crerem em Yahushua, e Yahushua também disse que ele podia fazer qualquer pessoa, né, ela vir da raiz de Abraão. Ele enxertaria até os branquinhos gentios em Abraão na promessa. Não porque eles seriam da etnia de Abraão, mas porque Abraão foi revestido da promessa que hoje foi dada aos gentios. Fundamento muito lógico dessa informação. Por isso que está dizendo ali, ó, por isso estáis vós apercebidos também. Quer dizer, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Yahweh vai preparar muito de vocês para sustentar as pessoas que estão saindo do sistema com as palavras de Yahushua. E você tem que ser fiel, porque a partir do momento que você começar a alimentar pessoas que estão saindo do sistema, outras pessoas vão se levantar contra você. Agora imagine esse cenário na tua casa. Você é um filho e só você está com Yahushua, teu pai, tua mãe, teus irmãos não são. Daqui a pouquinho a tua mãe, ela crê em Yahushua, começa a crer em Yahushua, você começa a ajudar ela a compreender as coisas de Yahushua. Você ganhou tua mãe para Yahushua, mas o teu pai vai se levantar contra você. Seus irmãos vão se levantar contra você.
seu parente vão se levantar contra você. Você está entendendo o teor da perseguição? É exatamente isso que você tem que começar a entender para você não desistir, porque a partir do momento que pessoas da sua própria família começam a enxergar o que você está enxergando, outras pessoas elas vão fazer de tudo para parar você no meio do caminho. E você tem que começar a ter calma, mansidão, porque eles vão tirar você do sério. E é no nervosismo que você vai perder. Toda vez que você ficar nervoso, você gritar, você querer discutir e bater boca, você vai perder o jogo contra Terron, porque é exatamente isso que Terron quer, que tirar você da paciência. Então, aqui está dizendo, né, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que Yahweh constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Olha aí, ó. Yahweh vai te sustentar ao seu tempo, quando você também sustentar outras pessoas. Bem legal, né, nação? E aqui está dizendo, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, eu te pergunto, você tá com disposição para continuar firme com Yahushua até o final? Ou quem sabe amanhã, dependendo do que vai se levantar contra você, você já está prestes a desistir? O que você acha? Qual é o teu objetivo nesse momento? Você está pronto para ser um bem-aventurado quando Yahweh chegar e você estiver servindo a Ele dessa forma? Com toda a perseguição, com todo o xingamento, com tanta gente querendo sujar a tua imagem, tanta gente te chamando de um monte de nome, você vai estar de pé nesse último dia? Ou será que eles já vão ter te derrubado, fazendo você ser movido pela raiva, pelo ódio e pela angústia? É um momento sério para você fazer uma bela de uma reflexão. E aqui está dizendo, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Olha, todas as pessoas que estão passando pindaíba, que estão passando necessidade, que estão passando dificuldade nos seus lares, no seu trabalho, na sua vida temporal, mas não abaixou a cabeça para Terron e para os seus filhos, continua firme ali, ainda que você esteja sozinho, sem ninguém aonde você está morando agora. E algo está dizendo que Ele vai pôr sobre você todos os seus bens. Todos os seus bens. Você veja só que coisa maravilhosa, né, nação? Que Yahweh vai fazer. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, se alguém, veja, mau servo, nação, olha, tá vendo, ó, é aquilo que a gente tem falado para você, ó, se existe bons servos, boas pessoas que estão com Yahushua, existe pessoas má também, certo? Mas se aquele mau servo no seu coração, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, certo? E começar a espancar os seus servos, e a comer e a beber com ébrios. Olha só, quando a gente fala que tem pessoas que comem demais, só quer saber de comer, tudo para ele é comer, tudo para eles porque você vê os pastores do sistema, né, tudo enfiado de churrascaria, comendo o melhor, as carnes, né, enquanto o seu próprio povo na igreja está passando pindaíba, necessidade. Você veja aí, e começa a espancar, começa a querer humilhar, começa a querer sujar a índole das pessoas. Por quê? Porque eles acham que está tudo longe ainda. Virá então o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Olha bem como tem pessoas que estão aí tirando onda, porque eu não creio em Yahushua, eu não creio que Yahushua morreu no madeiro, eu não creio isso, aquilo outro, quer dizer, começa a tirar onda, mas eles não sabem de nada, eles não sabem nem o que estão dizendo. E pior que eles arrastam uma multidão de pessoas com eles. E todas essas pessoas estão sendo arrastadas, estão morrendo de uma fome de alma, porque a alma necessita
de coisas boas também no ouvido, não é só coisas ruins. E separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então veja, ele vai separar esses maus servos, aqueles que pregaram a Yahusha, falaram de promessa, mas eles deram mole, praticaram o que não devia, falaram o que não era para falar, mentiram e não tiveram nenhum temor. A parte deles vai ser com os hipócritas. Quem são os hipócritas? São aqueles que falam que faz, mas não fazem nada. É apenas um teatro, né? Finge que fazem, até se encena que fazem alguma coisa boa para você poder aplaudi-los, mas na verdade aquilo foi só um cenário para você pensar que eles são bons, mas eles estão mentindo, eles são hipócritas, eles fazem na tua frente para você vê-los como pessoas grandiosas, mas quando você vira as costas, eles não fazem nada daquilo que eles apresentaram para você no cenário que eles construíram. Tanto é verdade que quando as pessoas querem fazer alguma coisa boa para enganar, elas não conseguem fazer várias vezes. Não é contínuo essa coisa boa que eles fazem. Eles fazem uma vez aqui, uma vez ali, aí daqui a pouquinho, quando tiver com ânimo, tenta fazer mais um pouquinho de coisa boa para poder ir empurrando com a barriga, mas você vê que não há uma continuidade, isso não está no DNA deles, não está no sangue dessas pessoas. Eles só fazem para poder enganar, para confundir, mas eles não conseguem enganar e confundir por muito tempo, porque isso não é deles. Entendeu, nação? Como é que é importante você saber? Então, por isso que está dizendo, separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Forte essa palavra, hein? É ou não é forte? Nação, é muito importante a gente pegar essa base. E aqui termina o livro de Mateus 24, 51. Nós lemos ele todo dividido em 3 partes para você. E é muito importante que nós venhamos estar muito firme com o nosso Pai Arro. Não damos mole, nação, em nenhum momento. Vigilância total com pessoas. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ainda que use o nome do nosso Salvador. Eu vou lembrar mais uma vez. Yahusha não disse que aquele que quiser vir após mim tem que dizer meu nome e levar a promessa. Não, só isso não basta. Veja bem, as 12 tribos também levavam a promessa. E olha onde eles foram parar, como escravos na América. Não é o levar a promessa e falar o nome do Salvador que garante a nossa ida para Sião. Claro que isso faz parte, muita parte. Isso acelera o processo de saber que a Yahusha existe. Mas ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, o seu sacrifício, e siga-me. Então é isso que a Yahusha tem dito nesses últimos dias. E você não precisa estar dentro de uma igreja. Aliás, você nem deve estar dentro de uma abadia evangélica, católica, judaica, porque o nosso Pai Arro, em Atos 7,48, ele diz explicitamente que ele não habita em templo feito por mão de homens. Nação Siarro não habita em templo feito por mão de homem. O que tem pessoas fazendo lá dentro? Se ele está dizendo que chegará a hora, e já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, e não em lugares. Ou o que as pessoas estão buscando? Lugares para adorar um Deus que não existe no céu, mas está lá no abismo insondável, dando ordem através dos seus demônios. Por que as pessoas estão buscando pastores homens, se lá em João 10 já mostra o verdadeiro pastor? Porque o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e ele é a porta. Ele é a porta. E aquele que entra pela porta entra e sai e encontra pastagem. Então, isso aí não precisa nem a pessoa buscar um líder para poder aprender. Ela lê na Escritura, encontra na Escritura essas informações. Por que você vai dar um dízimo numa abadia, se dízimo não é dinheiro e nunca foi, e nunca será? E não há nenhuma parte na Bíblia dizendo que dízimo é dinheiro. Por que você vai entrar numa igreja de pedra para subir no altar,
se não existe altar dentro de um prédio, porque o altar fica do lado de fora, onde os animais e os alimentos são cozidos e assados? Por que você vai tomar essa ceia do Senhor se Yahweh proibiu a bebida da uva e só beberemos de novo dessa bebida no reino dos céus? Naquela grande ceia que vai ter quando nós tivemos 1000 anos lá em Sião. Por que você está guardando o sábado? Você que é da Adventista de sétimo dia, eu guardo o sábado. Se o próprio Salvador diz que um sábado nos resta, pelo qual importa que venhamos entrar, e ali estava dizendo 12.000 anos em Sião. Por que tanta confusão com sábado lunar, sábado solar? E, quando na verdade nem o solar e nem o lunar representam o Criador. Porque você está fazendo conta para a volta de Yahushua, do Salvador, se o dia e a hora a gente não sabe. E os sinais não serão através de contas, mas serão através da figueira. Ou seja, tudo aquilo que está em Mateus 24, que coisas ali já aconteceram na época da tribo de Judá, quando vieram para cá como escravo. Outras estão acontecendo nos nossos dias, que antecede a vinda de Melquisedeque, depois de Yahushua e o terremoto, e outras vão acontecer lá na frente quando 6.000 anos acabar, que será a grande batalha do Armagedon. Que os testemunhos de Jeová, eles erram muito explicando essa passagem, mais para meter medo nas pessoas da sua congregação do que realmente para passar a informação certa do que seja o Armagedon. Inclusive ele diz que são 154.000, isso não procede nunca. Então essa informação toda, nós lendo a Escritura devagarzinho, sem pressa, sem ansiedade, porque a ansiedade ela não permite que a gente venha ter a percepção de detalhes, que é muito importante. Nós vamos conseguir, lendo não só a Bíblia, mas lendo os apócrifos e os livros de história juntos. Se você ler o livro de história fora dos anais da Bíblia e dos apócrifos, você está entrando numa grande furada, porque tem muito livro de história que eles também foram escritos para confundir as pessoas. Então, o livro de história, a Bíblia e os apócrifos têm que estarem alinhados, porque eles são 3 peças de um grande quebra-cabeça. Um não funciona sem o outro. Se tem um livro que diz que o Salvador ele morreu afogado, e a Bíblia não diz que não morreu, tem que tomar cuidado com esse livro. Porque a Bíblia ela é uma só no mundo todo, mas livro tem vários. E você tem que ter uma maturidade para poder buscar sem errar esses materiais didáticos que existem nas bibliotecas e no mundo todo. Cuidado com as heresias, cuidado com aquilo que não bate com a Escritura. Não seja anátema, não seja maldito em pregar um outro evangelho diferente daquele pelo qual nós conhecemos. Qualquer pessoa que diz que leva a promessa, se ela não leva a promessa da morte de Yahushua, que é o filho de Yahweh, se ela não acredita nisso, me desculpa, essa promessa dela é furada. Ela está levando você ao abismo. E ela vai cair, e quem estiver junto vai cair junto. Porque não existe nenhuma promessa sem a caracterização da morte, tanto de Melquisedeque quanto de Yahushua. Que Yahushua dependeu da morte do corpo de Melquisedeque para que ele fosse lá no inferno só depois de morto, na pessoa de Melquisedeque. Então são informações tão tranquilas, mas as pessoas querem, infelizmente, dificultar as informações, e a gente tem que ter muito cuidado, nação, com tudo isso que está acontecendo no dia a dia. Que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe sua alma de esperança, que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto, e até que nós venhamos a estar nesse plano, que a Yahushua te carregue nas palmas de suas mãos. Até a próxima live, nação. Tamo juntos e vamos para cima. E amanhã tem mais, tá bom, nação? Valeu. Quem sabe hoje a gente voltamos aí com uma live no finalzinho aí, mas vai depender muito aqui do processo. Até mais. Um abraço.